Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, primeira edição. Seja muito bem-vindo e vamos juntos dar uma olhada no que foi destaque nesta semana no Brasil e no mundo. O valor do financiamento para a compra da casa própria do Programa Social do Governo Federal ficou maior. O decreto publicado no Diário Oficial da União prevê até R$ 130 mil para o imóvel residencial. O governo federal publicou um decreto que aumenta o valor do crédito para construção ou aquisição de imóveis. De acordo com o texto, os interessados em adquirir imóveis por meio do programa Casa Verde e Amarela vão ter incentivo de até R$ 130 mil em áreas urbanas e R$ 55 mil em áreas rurais. A lei anterior previa financiamento de R$ 110 mil em áreas urbanas e R$ 45 mil em áreas rurais. As regras valem tanto para a compra de imóveis novos quanto de usados. O texto também cria o Comitê de Participação do Fundo de Arrendamento Residencial, que deve orientar a atuação da União, examinar o regulamento e propostas de alteração. Atualmente, o fundo é utilizado como uma das fontes de recursos do programa Casa Verde e Amarela, além de financiar operações já contratadas no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. O Casa Verde e Amarela é destinado às famílias sem moradia que desejam ter acesso à casa própria. O programa divide o público-alvo em 3 faixas de renda familiar, até R$ 2 mil mensais, até R$ 4 mil e de R$ 4 a R$ 7 mil. De acordo com o governo, foram entregues 384 mil moradias dentro do programa em 2021. A confiança do consumidor cresceu em janeiro e atingiu o maior nível desde agosto. A alta foi puxada pela taxa que mede a confiança em relação ao futuro. O índice de confiança do consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, cresceu quase 3 pontos na passagem de janeiro para fevereiro deste ano. Com o resultado, o indicador chegou a 77 pontos em uma escala de 0 a 200, o maior nível desde agosto do ano passado. A alta da taxa foi puxada principalmente pelo índice de expectativas, que mede a confiança dos consumidores em relação ao futuro, que subiu 3,8 pontos. O índice da situação atual, que mede a confiança do presente, também subiu e chegou a 67,6 pontos. Apesar da alta, este indicador ainda está em patamar muito baixo em termos históricos. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o resultado positivo pode ter sido influenciado pelo Auxílio Brasil nas faixas de renda mais baixas, perspectivas mais favoráveis sobre o mercado de trabalho e situação econômica que voltaram a ficar mais otimistas. Apesar do resultado, é preciso ter cautela, já que o nível ainda é baixo em termos históricos. E a incerteza tem afetado bastante a manutenção de uma tendência mais clara da confiança no curto prazo. O domingo de Páscoa acontece no dia 17 de abril, mas os ovos de chocolate já estão nas prateleiras na maior parte dos supermercados brasileiros. E diferente do que aconteceu em 2020 e 2021, os fabricantes, varejistas e pequenos empreendedores estão otimistas. Os donos de supermercados mandaram encher as prateleiras mais cedo este ano, fazendo com que as empresas voltassem todas as atenções para o feriado de Páscoa. De acordo com o levantamento da consultoria GS Ciência do Consumo, as compras deste ano já estão no mesmo patamar de 2019, quando os estragos da Covid não estavam por aqui. E a pandemia fez com que grandes empresas já consolidadas investissem na área digital, garantindo que algumas vendessem quase tudo, na melhor Páscoa dos últimos 10 anos. E grande parte dessas vendas pela internet, devido a investimento em marketing, publicidade e propagandas da televisão, aproximaram o público, mesmo quando todos estavam distantes para evitar a doença. Com a alta da inflação, os preços dos ovos de Páscoa devem estar mais caros para o consumidor, o que faz com que muitas pessoas optem pela compra de ovos caseiros. Uma excelente oportunidade para aquecer a economia local e fortalecer pequenos empreendedores. O turismo aqui no Brasil cresceu 12% em 2021 na comparação com o ano anterior.
O percentual representa um faturamento de mais de 150 bilhões de reais. O volume, no entanto, ainda está abaixo do verificado em 2019, quando passou dos 201 bilhões de reais. O transporte aéreo foi a atividade com maior crescimento, com alta de 28%. Em seguida está o grupo de alojamento e alimentação. De acordo com o levantamento do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, essas foram as atividades com maior retração em 2020, o que explica, em parte, as altas mais expressivas. Para a federação, a recuperação sólida foi em razão do avanço da vacinação. Os demais segmentos que tiveram aumento em 2021 foram transporte aquaviário, transporte terrestre, locação de veículos, agências e operadoras e atividades culturais, recreativas e esportivas. O levantamento é feito com base na pesquisa anual de serviços e nos dados atualizados com as variações da pesquisa mensal de serviços do IBGE. O número de assassinatos no Brasil caiu 7% em 2021, na comparação com o ano anterior. É o que mostra o Índice Nacional de Homicídios do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base em dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. No ano passado, foram registradas 41.100 mortes violentas intencionais no país, 3.000 a menos que em 2020. Esse é o menor número de toda a série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta os dados desde 2007. Estão contabilizadas as vítimas dos crimes de homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. A diminuição dos assassinatos em 2021 retoma a tendência de queda registrada no país pelo Monitor da Violência desde o balanço de 2018. Esta tendência foi interrompida em 2020, ano que teve uma alta de mais de 5% em plena pandemia, mas voltou a ser registrada em 2021. Com a redução, o número de mortes volta ao patamar de 2019, quando foram registradas 41.700 mortes, computando a maior queda com 19%. O último trimestre de 2021 aponta para uma tendência de queda ainda maior que nos meses anteriores. A redução dos assassinatos entre outubro e dezembro do ano passado foi de 14,1% em comparação com o mesmo período de 2020. Segundo pesquisadores, a queda no índice de homicídios pode acontecer mesmo com a maior introdução de armas no país, por conta dos decretos e mudanças na legislação promovidas pelo governo federal. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública publicado no ano passado, o Brasil dobrou o número de armas nas mãos de civis em apenas 3 anos. Agora um alerta. É cada vez maior o número de brasileiros usando a aproximação dos cartões de crédito ou débito para pagar contas. Foi mais uma evolução no sistema, mas que ainda provoca muitas dúvidas e até medo em alguns consumidores. Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito, ABECS, o número de transações feitas por aproximação em 2021 aumentou 7 vezes em relação ao ano anterior. Com o contactless, basta o cliente aproximar o cartão de crédito da maquininha que o pagamento é concluído sem a necessidade de digitar a senha. Apesar da comodidade, muitos ainda resistem a esta funcionalidade. Eu já vi casos de reportagens que o cartão dentro da própria bolsa, pode estar debitando na sua conta um valor que você não comprou. Então eu gosto muito do cartão de crédito, aproveito bastante, porém tenho esse receio quanto à questão da aproximação e o meu é bloqueado. Eu ainda tenho as minhas suspeitas, eu prefiro usar a função débito normalmente ainda e observar mais para ver se vai dar certo. Geralmente, na operação sem necessidade de senha, o limite máximo costuma ser de R$ 200 e são possíveis até 5 transações por dia. Mas é possível reduzir o valor e verificar com o banco a possibilidade de limitar o número de operações consecutivas sem senha.
Emily diz que o contactless do seu cartão está ativo, mas costuma ficar atenta às notificações do seu banco. Hoje em dia a gente não pode, confiar e a gente está exposto a golpe em todo momento. Inclusive a gente teve um cartão clonado recentemente, meu marido, e aí ele viu a notificação no aplicativo mesmo, ele já bloqueou o cartão, a gente cancelou o cartão e pediu outro. Elisângela também é adepta ao pagamento por aproximação. O cartão se mantém sempre próximo a ela, mas todo cuidado é pouco. Eu sempre estou com ele, é muito raro eu perder minhas coisas, então eu fico tranquila em relação a isso. Se eu não achar, eu vou lá e já bloqueio ele, mas como nem todo mundo tem esse cuidado, eu acredito que é preocupante sim. Alberto já teve problemas com a função por aproximação e recorreu à operadora do cartão de crédito. Aconteceu de vir uma cobrança no meu cartão, foi um valor baixo, mas foi considerável. E eu estava longe de qualquer tipo de estabelecimento de comércio, longe de tudo. Estava realmente em casa, digamos assim. E aí, mesmo assim, foi efetuada a compra do cartão por essa opção de aproximação. O que me deixou muito assustado. E eu, no primeiro momento, o que eu fiz foi cancelar, bloquear o meu cartão, a opção de aproximação, cancelei na hora, para que não ocorresse mais compras, né? Este supervisor florestal fala que não se sente seguro com a tecnologia. Eu utilizo muito o cartão de crédito, mas não de aproximação. Eu tenho uma preocupação com... Não me sinto seguro, na verdade, não me sinto seguro utilizando esse cartão. Todas as lojas que eu vou, a preocupação é o cartão. Pedir um cartão, mas RG para conferir se realmente o cartão é meu, não. Acho que deveria pedir, né? Sim, certeza. Eu acho que, porque assim, até uma coisa que se está na minha mão, pode ser o seu, pode ser de outro. Como que eu vou provar que aquele cartão é meu? Só se aproximar. Então esse é um fator que eu tenho uma preocupação. O mesmo foi constatado por Leila. Me solicitaram e isso realmente gera uma preocupação, porque pode ser um cartão roubado de uma outra pessoa e alguém está utilizando indevidamente, configurando aí um crime de estelionato. E veja a seguir, privatizações de rodovias devem atrair investimentos. Em instantes, até já! Estamos de volta. Um santuário na República Democrática do Congo permite que primatas de vários tipos se recuperem dos traumas e vivam com tranquilidade. Localizado 45 quilômetros a oeste de Bukavu, capital da província de Kivu do Sul, o centro acolhe, entre vários outros, chimpanzés, gorilas, bonobos e outros pequenos macacos órfãos ou resgatados da caça furtiva. Na reserva de Luir, os animais não são só bem alimentados, como também desfrutam de atendimento médico e psicológico para se recuperarem dos traumas. Por les nourrir ici, para alimentá-los, tentamos pelo menos todo dia a partir das 9 horas. Chegamos aqui às 6h30, damos almôndegas, bananas e se há animais doentes, aproveitamos para dar remédios. Se há les animaux malades, c'est à ce moment-là qu'on profite à leur donner les médicaments. A maioria dos macacos no centro foi retirada de caçadores furtivos ou de pessoas que os têm de forma ilegal. Estabilizar um animal requer várias semanas e até meses de esforços. As feridas demoram a cicatrizar e os doentes são mantidos em quarentena. Il n'y a pas l'implication du gouvernement. Ainda não temos 100% de envolvimento do governo no gerenciamento do centro. É pelo esforço das pessoas e pela boa vontade de quem tenta ver como proteger os animais que estão em alto risco. Que essaie de voir comment protéger nos animaux qui sont très menacés. O centro é uma espécie de oásis em meio ao enorme e ameaçado Parque Kahuzi Biega, mas conta com apenas 4 hectares de superfície. Muitos animais vêm de grandes florestas, nas quais perambulam com absoluta liberdade e em Luir se sentem prisioneiros devido ao pequeno espaço. Mudando de assunto, o número de armas registradas pela Polícia Federal vem crescendo durante os últimos anos. Só no ano passado, 204 mil foram licenciadas.
O número é muito maior do que as 51 mil armas registradas pelo órgão em 2018. O aumento de 300% teria relação com o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em seu primeiro ano de mandato, que flexibiliza o porte e posse de armas por pessoas comuns. Das 204 mil armas registradas ano passado, 155 mil foram para cidadãos comuns. O número de interessados em fazer parte de clubes de tiro também cresceu consideravelmente nos últimos anos. Para participar deste esporte, não é necessário ter arma, nem posse ou porte. Os interessados devem ter no mínimo 18 anos e não possuir antecedentes criminais. A agenda de privatizações de rodovias previstas para esse ano deverão atrair pelo menos 76 bilhões de reais em investimentos durante os próximos 30 anos. Estão previstos os leilões de mais de 6 mil quilômetros de estradas federais e estaduais, que devem passar para a gestão de empresas privadas, considerados apenas os projetos que já estão em fase avançada de licitação, com o leilão já agendado ou com o edital prestes a ser publicado. Quem prometer fazer investimentos vai arrematar os lotes em troca do direito de explorar os serviços. São recursos que incluem melhoria das pistas, duplicações, construção de viadutos e passarelas, criação de vias marginais e, em alguns casos, como do trecho norte do Rodoanel de São Paulo, o término das obras inacabadas. O maior deles e também um dos mais ambiciosos projetos atualmente em andamento é o conjunto batizado de Rodovias Integradas do Paraná, um agrupamento de diversas rodovias federais e estaduais que cortam o estado e que prevê sozinho 44 bilhões de reais em investimentos. E no bloco 3 das rodovias gaúchas a serem concedidas, há até a previsão da construção de 10 quilômetros de ciclovias, o que é uma exigência até aqui inédita nas concessões do setor. E olha só, subiu o número de atendimentos por transtornos provocados pelo consumo de substâncias químicas. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde e referem-se aos atendimentos no SUS. Vamos acompanhar na reportagem de Maria Clara Leite. Nas ruas, não é difícil encontrar quem conheça alguém que aumentou o consumo de substâncias químicas ao longo da pandemia. A gente vê bastante, né? Principalmente os jovens, né? Muita bebida, então tem bastante. Ficou frequente pelo fato, acho que, de não sair, aí ficava meio que entediado, aí a válvula de escape era essa aí, entendeu? Pessoas do seu convívio. Isso, sim, bastante mesmo. O psicólogo Jacob Pinheiro Goldberg explica o que aconteceu nesse período de incertezas. Não houve nenhuma preparação psicológica para acalmar a população. Então nós tivemos aqui, estamos continuando a ter, um tumulto emocional que joga as pessoas numa posição persecutória, de paranoia. As pessoas ficam com medo. E quando o indivíduo fica com medo, ele procura recursos de fuga. E quais são os recursos? Álcool, droga. O abuso de álcool e outras drogas levou muita gente aos hospitais ao longo da pandemia. Em 2021, o atendimento de pessoas com transtornos mentais associados a essas substâncias cresceu 11% no Sistema Único de Saúde. Do total de atendimentos realizados no ano passado no SUS, pouco mais de 159 mil estavam relacionados ao uso abusivo do álcool. Quase 32 mil estavam ligados aos transtornos mentais e comportamentais causados pelo uso de cocaína e mais de 18 mil pelo fumo. O levantamento apurou o consumo de opiáceos, canabinoides, alucinógenos, solventes voláteis, hipnóticos, sedativos e estimulantes, incluindo a cafeína. Juntos, os atendimentos no SUS causados por essas substâncias psicoativas somam pouco mais de 151 mil. Mas não foi só no Sistema Único de Saúde que o aumento na busca por atendimento para o tratamento de transtornos foi verificado. Meu consultório aumentou por demais o número de consultas. Aliás, eu fiz na medida do possível e continuo fazendo atendimento presencial e online, e a gente observa que
todas as pessoas. Não é que houve um aumento de 15% só de transtorno mental, não. É genérico, é generalizado. De alguma maneira, todas as pessoas tiveram o seu equilíbrio e continuam tendo o seu equilíbrio emocional turbulento. O especialista aponta os sintomas que devem acender o alerta para um possível problema de saúde mental. Ansiedade, insônia, alterações de apetite, medo excessivo da morte. As pessoas que não cuidarem, que não tratarem, vão carregar isso por muito tempo. Em tempos de pandemia, muito além de tratar a Covid-19, segundo o psicólogo, é preciso se atentar à saúde mental. Preciso incorporar o sistema de psicologia, de psicanálise, de psiquiatria ao tratamento, não da doença em si. Não é necessário esperar que o indivíduo enlouqueça para depois socorrê-lo. Não, não. É preciso existir um tratamento e um trabalho anterior. Isso é primário. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na edição do meio-dia. Até mais. Um bom final de semana para você e até mais.